Boa noite, boa noite. Nova semana chegando com o domingo e eu desejo para você uma semana rica de saúde, porque com saúde a gente pode conquistar o impossível com Deus. Uau, esse final de semana eu tive uma experiência incrível e eu pude ver de um outro nível de entendimento que não existe impossível para nada, que tudo é uma questão relativa do momento, do conhecimento momentâneo que alguém pode ter, mas tudo é possível. E isso foi muito profundo para mim, porque eu acredito nisso. Se não fosse isso, eu não teria conquistado tantas pesquisas, tantos resultados, publicações de livros, um trabalho excepcional e que possui garantia. Eu sou honrada de ter sido colocada nesse caminho, porque se eu me acovardasse e simplesmente não acreditasse no impossível e me submetesse ao que os trambiqueiros, os reais trambiqueiros, impõem sobre a sociedade, então eu estaria aqui gorda, diabética, com doença autoimune, suscetível a outras doenças, e vida que segue, tomando medicamento todo dia, doses aumentadas a cada ano, mais medicamento, problemas mentais. Já teria morrido, como a minha mãe morreu aos 48 anos, como meu irmão morreu aos 46. Já não estaria aqui com certeza. A minha vida é uma vitória. A minha vida é uma vitória de motivação própria e de permissão divina. Porque se eu não tivesse acreditado no impossível, jamais eu teria publicado nenhum dos meus livros como esse que foi o primeiro em português, que já tem a versão que eu publiquei esse mês em inglês para o mundo inteiro. Você não tem ideia do que é publicar um livro de 350 páginas em inglês para o mundo inteiro. É muito mais aceitação, é muito mais valorização. E, além disso, esses dois livros da capa vermelha estão na capa verde para a língua portuguesa, como esse aqui. E o outro, Reequilíbrio Metabólico, a sua jornada de transformação. Todos em português, disponíveis para o Brasil, de São Paulo, para qualquer endereço, em todos os estados brasileiros. A entrega é em torno de 10 a 14 dias. A taxa de entrega é bem baratinha, porque vai pelo sistema módico de entrega de livro, então é bem acessível. O livro é preço barato, porque livro é algo, objeto acessível para todo mundo. E são livros extremamente educativos. Então, se você quiser saber mais sobre eles, dá uma olhadinha no meu website, vai lá em Nossos Livros, no menu, no cabeçalho. Aí lá tem cada um deles, a explicação, o sumário, várias informações, as inscrições desses respectivos livros. E falando em trambique, né? Hoje eu fui chamada de trambiqueira. Uau! Essa eu tenho que contar para vocês. Eu publiquei num grupo de diabetes do Facebook sobre o recurso alternativo, saudável, natural, de reverter a diabetes tipo 2, de melhorar mais de 80% a diabetes tipo 1, de reverter também 100% o hipotiroidismo e a tireoidite de Hashimoto. Fui chamada de trambiqueira. Uau! Isso para mim é um elogio, assim, um prato cheio, né? Porque trambiqueiros mesmo, eu explico
nos meus livros, né? Vocês vão ver lá quem que são os trambiqueiros, quem que cria doença e quem que dão paliativos, prescrevem paliativos, faz cirurgia de extração dos órgãos. Esses pactuam com os trambiqueiros maiores, né? Os trambiqueiros mor, as indústrias, o governo. E as pessoas não param para pensar, fica levando aquela vida frenética, escravizante de trabalho, não param para pensar, para refletir que estão pactuados com o errado e ao invés de ajudar as pessoas a se curarem, só acreditam no que é dito na universidade, na faculdade e um dia a verdade vai bater na porta de cada uma dessas pessoas. E um dia essa verdade também vai chegar para cada um, para entender, para ter o discernimento de quem que são os verdadeiros trambiqueiros. Não é porque eu venho falar de uma alternativa potencial de cura, de remissão, que eu sou trambiqueira. E eu não me importo nem um pouco. Por mim, quanto mais pedrada, melhor. Pode mandar todas. Não me preocupo, porque eu sei do que eu falo, eu garanto o meu trabalho. Eu estudei muito. Eu estudo muito para chegar onde eu estou. Isso não é para qualquer profissional. Tem um monte aí, PhD, especialista, que tem mestrado, que tem doutorado, mas não sabe o que eu sei, não detém meu conhecimento e não ajuda as pessoas de forma natural, verdadeira, a libertar de doenças e quase sempre libertar de medicamentos, que você não precisa ficar tomando medicamento pro resto da vida, para diabetes tipo 2, para hipotireoidismo, para tireoidite de Hashimoto e para várias outras doenças autoimunes. A lista são mais de 100, como eu falo para vocês nos vídeos. Então não deixem que a ignorância das pessoas leigas, inclusive profissionais leigos, faça com que você não acredite no impossível. Porque sim, tudo é possível. Né? Todo mundo desacredita que é impossível viver em Marte, devido às condições que se sabe até o momento. Mas ninguém sabe da tecnologia que pode ser desenvolvida para fazer aquele planeta se tornar habitável. E por aí vai. Quem diria que o homem poderia fazer lançamento de foguetes e dominar o espaço? Ontem assisti um documentário no Kennedy Space Center, aqui no Cabo Canaveral, e um desses documentários que eu assisti chama-se Deep Sky, Céu Profundo. Gente, é de chorar, eu não me controlava de chorar, de emoção, porque simplesmente os cientistas mostram Deus em imagens. Eles desenvolveram um mega power telescópio e lançaram esse telescópio há alguns anos, não sei se 3 ou 4 anos atrás. Esse telescópio está viajando no espaço sideral e ele tem uma capacidade extraordinária de pegar imagens de 10 bilhões atrás. Porque o que você vê no espaço é o passado, certo? Todo mundo está acompanhando, né? Isso não é nenhuma novidade. Mas esse telescópio ele é capaz de chegar até 13 bilhões de anos atrás. De fotografar, de trazer imagens e compartilhar conosco. E eu vi as imagens. Eu não tenho palavra para descrever. Eu fiquei... Ai, meu Deus, é de uma paz, é de uma plenitude, é de uma grandeza assim tão grande ver aquelas imagens, a união de duas coisas que formam o nascimento de uma nova estrela ou de um novo planeta, sabe? Ou então uma paisagem assim de bilhões e bilhões e bilhões de galáxias. Aqueles pontinhos não eram planetas ou estrelas como a gente vê a olho nu quando a gente olha para um céu à noite estrelado. O que já se pode ver, os pontinhos são galáxias, são muitos universos dentro, compondo esse espaço sideral. Uau, que incrível, que incrível. E muitas vezes eu escutava os especialistas, cientistas, pesquisadores de diferentes companhias aqui da minha cidade, como a SpaceX, a NASA e tantas outras, a Northrop Grumman,
são muitas, meu marido inclusive trabalha numa delas. Várias vezes eles falavam em palavras diferentes que não existe impossível. Você vê o nível de inteligência, de perspicácia, de perseverança, de coragem, de persistir até encontrar a resposta. E foi exatamente isso que fez nascer os meus 6 livros publicados. 6, aqui estou com 4, né? Mas os dois outros não estão aqui. São 6 publicações, porque envolve tradução também, né? São 3 livros com respectivas traduções para o inglês, então são 6 publicações. Não fosse a minha coragem de acreditar no que para a sociedade, para a medicina, para o sistema falso de saúde mundial, não é de saúde, é de doença, né? Uau, se eu não tivesse acreditado no que o sistema diz que é impossível, jamais eu estaria fazendo o que eu faço hoje, ajudando as pessoas a reverter doenças que para o sistema é impossível. Que se falar sobre esse assunto, você eleva o rótulo de trambiqueiro. Uau! Mas e você? O que você acha a respeito? Qual que é a sua opinião a respeito? Eu sei que quem me segue não tem coragem de falar isso pra mim, né? Mas pensa, né? E eu sei, eu sinto. Não tem coragem de falar pra mim, de escrever nos meus vídeos, nas minhas postagens. Mas pensa exatamente isso. Porque se vocês acreditassem no que eu faço, eu teria uma equipe gigantesca para dar conta da demanda. Porque aí a escala fica muito maior, muito mais multiplicada e não dá para fazer mais sozinho. Tem que ter toda uma estrutura de pessoas, de coaches, de suporte para dar conta de todo mundo, né? Então eu meço a coisa por aí, né? As pessoas estão incrédulas, acreditando só no doutor, só no médico, só no especialista. Gente, se eu tivesse acreditado só neles, eu estaria aqui hoje muito doente, talvez morta já. Como os membros da minha família, mais da metade já morreu. Mais da metade não, né? Mais da metade, mas de doença crônica autoimune, metade já foi. Morreram por causa de diabetes. Morreram por conta das consequências do metabolismo doente, problemas mentais, depressão, várias outras doenças. Não, eu ia para o mesmo ralo, teria ido para o mesmo rumo. Graças a Deus, Deus ouviu minhas orações, eu queria muito descobrir um meio que funcionasse para todo mundo. Que não fosse assim, só funciona para alguns. Porque eu descobri vários métodos, várias alternativas, com diversos profissionais nos Estados Unidos, no Brasil e em outros países, e não funcionavam para mim. E funcionava para poucos, não era para todo mundo. Até que, enfim, eu cheguei num recurso que resolve com o suporte profissional. Porque é claro que para doenças crônicas, doenças autoimunes, doenças graves, você tem que ter o suporte profissional. Não dá para fazer sozinho. No primeiro obstáculo você para, você desiste. Você vai ficar frustrado, achando que não serve para você. E é toda questão de entendimento profundo profissional para te ajudar a contornar os desafios, os obstáculos tranquilamente, se adaptar a um novo estilo de vida, a uma nova maneira de se alimentar, de maneira suave, porque com o profissional você atravessa isso sem maiores saculejos, sem maiores traumas, sem maiores terremotos e tsunamis, você passa por isso suavemente, torna-se muito mais fácil, porque o profissional tem experiência com isso, atende diferentes tipos de perfis, de dificuldades que são diferentes de pessoa para pessoa, por isso que a mentoria é personalizada, é customizada para cada pessoa, a cada momento é uma orientação diferente, não é uma orientação única para todo mundo. E eu não vou adiantar o que vai acontecer daqui 3 semanas, daqui 1 mês, daqui 2 meses, não. Um dia de cada vez. Nós vamos vencer a primeira semana, a segunda, a terceira, até chegar na vitória em poucos meses. Você vai refazer os seus exames e vai estar tudo normal.
muito possivelmente, de acordo com as suas condições biológicas e fisiológicas, você também terá a vitória de não precisar tomar mais medicamento, porque quando o reequilíbrio metabólico volta ao normal, que é o título do meu livro, o corpo funciona adequadamente, o corpo vai funcionar perfeitamente, porque o corpo tem essa plasticidade, né? De se regenerar, de voltar a funcionar, se você ajuda. Agora, se você corre, se desgasta, faz exercícios pesados e continua se intoxicando, continua tendo um estilo de vida doentio, infelizmente são forças opostas. Uma vai nessa direção, essa aqui vai nessa outra e você não vai chegar a lugar nenhum. E na verdade, o método Viva Muito Bem da minha mentoria, que eu desenvolvi, que eu aprimorei e validei, as pessoas que eu menteoro hoje, elas conseguem um resultado muito mais rápido do que eu mesmo consegui para mim. Porque quando eu estava conquistando a minha saúde, a minha cura, eu tive obstáculos de vários médicos, inclusive da mesma área. Porque se dependesse deles, eu estaria tomando medicamento bioidêntico até hoje. E nem isso eu tomo, eu não tomo nada. Eu não tomo bioidêntico, não tomo suplemento. Eu estou maravilhosa. Inclusive a médica daqui dos Estados Unidos, que prescrevia para mim o bioidêntico, não acreditava jamais, que ela queria que eu tomasse a dose maior, tal, por causa do peso, não sei o quê, por causa da experiência dela, mas ela não tem, a experiência dela é só alopática, ela não tem entendimento do método. E eu falei para ela, não, eu quero tomar a dose mais baixa que existe no mercado para resolver o meu problema. E consegui. E consegui, graças a Deus, nem isso. Porque tudo, no final das contas, é venda de medicamento, né? E eu não tô afim. Eu não quero isso pra mim. O corpo é criação e obra de Deus. Não precisa ter que depender de coisa sintética, de droga, que intoxica ainda mais, para fazer você ficar dependente, fazendo o corpo não funcionar adequadamente, dependendo, não importa o que seja, se é bioidêntico, tem gente que fala bioidêntico como se fosse suplemento. Bioidêntico não é suplemento, é medicamento. No caso da tireoide, é tireoide dissecada do porco. É remédio, só não é o sintético, pelo menos é o do animal, tem menos efeitos adversos. Mas é droga do mesmo jeito, seu corpo tinha que funcionar sem aquilo. Essa que é a verdade. Agora, se você não acredita no impossível, como eu acreditei para estar onde eu estou, infelizmente você vai ficar aí nadando nessas coisas paliativas a vida inteira, até morrer. Que é o que aconteceu com os meus familiares, com meus conhecidos. Porque até quando eles tinham vida, eles desconheciam isso. Até eu também desconhecia esse recurso. Então é isso. Passando para dizer para você que não existe impossível. Tudo é questão de conhecimento. Se você tem conhecimento, você alcança qualquer situação. Então, eu fiz questão de tirar o print da minha resposta, de ser chamada de trambiqueira, porque assim, a pessoa nem tem o trabalho de procurar o seu nome no Google, né? Quem você é, qual o seu trabalho, qual o seu legado, quais são os resultados disso. Não tem nem o trabalho de investigar seu nome na internet, aí sai falando. Aí vê lá que eu sou psicoterapeuta holística, aí me chama de psicóloga. É tanto analfabetismo. Tem até uma senhora aqui, brasileira, que mora nos Estados Unidos, que diz que até trabalha no departamento de educação, me chamou de psicóloga, me chamou de tradutora freelance, uma coisa assim. Eu não sou tradutora freelance, nunca fui. Eu traduzo os meus próprios livros porque eu tenho 10 anos nos Estados Unidos. Se eu não soubesse traduzir profissionalmente, porque eu sou profissional, não sou uma cidadã comum, para mim seria muito difícil. Seria muito difícil não dedicar à tradução desses livros. Eu zelo muito do meu trabalho. Sou bastante profissional.
E essa é a realidade que eu vivo, né? São pedradas o tempo todo, né? De pessoas ignorantes, de pessoas movidas por posição política, né? Mentalidade extremamente esquerdista, que é mais fraca, é pior ainda do que o lado da direita, né? Tudo, que no final das contas é tudo a mesma coisa. Pessoas movidas por, por falsas filosofias, entendeu? Porque assim, o que é uma pessoa esquerdista? Defende tudo que não presta, né? É aborto, é destruição da família, fala de Deus da boca para fora, não acreditam em Deus e tudo mais que vocês conhecem, né? Não vamos entrar nesse mérito. E nós chegamos, né, nessa situação caótica, por quê? Essa situação caótica onde, quando se fala a verdade, não tem credibilidade. O que possui credibilidade são os influencers de assuntos inúteis e destruidores, que afetam não só o seu consciente, mas o seu inconsciente, que vai determinar a sua atitude, as suas escolhas, o seu comportamento no futuro breve. Isso está dominando, né? Isso domina, né? O cenário em todo lugar, né? Independente de país. Então é só paliatividade. Se falar de servidor público, então a maioria, né, fica lá recebendo dinheiro público como salário, mas desperdiça o tempo de trabalho para ficar discutindo falsas ideologias na internet, desconhece a verdade, não conhece, não, muda de país, não procura saber quais são as leis, as regras, a cultura daquele país, não. Chega no país impondo as regras deles, a maneira deles pensarem, a cultura, e assim, saiu do Brasil para vir para os Estados Unidos para quê, né? É uma vergonha. São defensores da esquerda, falam mal da direita, aí vem para o país mais capitalista do mundo, que é os Estados Unidos, e vem defender a esquerda aqui. Olha que contradição, olha que absurdo. E assim, entra nos grupos onde a gente tem a oportunidade de socializar, de trazer a verdade para as pessoas, a libertação, as soluções potenciais de saúde para problemas que para a medicina é impossível, seria um trambique, uma mentira, um charlatanismo. Na mentalidade deles, e quem diz para você que o sistema de saúde alopático é absoluto? Existem várias alternativas para vários problemas de saúde. E eu nunca encontrei um melhor do que esse que eu desenvolvi, que eu validei, o Viva Muito Bem. Eu sou muito agradecida por isso. Uau! Esse livro que eu publiquei mais recentemente, para mim foi outro filho que eu coloquei no mundo. E eu sei que livros realmente valiosos só vão ser reconhecidos, só vão ter valor daqui décadas, talvez século. É assim. Todo profissional que está à frente do seu tempo sofre, né? Sofre, entre aspas, né? Porque para mim, quanto mais barulho, quanto mais ataque, melhor para mim. Mais eu faço o marketing do meu trabalho. Mais eu ajudo pessoas. Eu entro no número de inscritos na minha lista, multiplica. Porque eu não tenho vergonha de falar da ignorância das pessoas ao me chamar de trambiqueira. Isso não é problema meu, é problema delas, lamentável, porque não conhecem a verdade, estão sob lavagem cerebral do falso sistema de saúde mundial, sem falar dos outros sistemas falsos também falidos, e eles defendem com unhas e dentes os argumentos que foram impostos neles. E qualquer coisa que sai fora da caixa deles, que está fora da caixa, uau, aí você chamou para briga. Aí você mexeu com o desequilibrado. Aí você mexeu com o porco espinho, que aí a pessoa vai vomitar, vai tirar lixo para todo lado, vai chamar aliado para falar merda, vai falar até de Deus para tentar atrair mais pessoas para os argumentos ignorantes deles. Lamentável, porque são pessoas que roubam de outras
a oportunidade de saber a verdade. Porque a medicina alopática, essa de prescrever, tal, de tomar medicamento todo dia, ela não é absoluta. Ela é um dos recursos que existe. Ela não é tudo. Existem várias saídas para muita coisa. E para diabetes tipo 2, hipotireoidismo, tireoidite de Hashimoto, todas as doenças autoimunes, existe solução. Quer saber a lista completa? Pega o livro, lê o livro, Reequilíbrio Metabólico. Pega seu livro e veja lá todas as doenças. Eu já estou falando para você que é todas as doenças autoimunes. É ler o livro, para você ter consciência do próximo passo que você precisa dar a seu favor. Isso é um ato de amor próprio, é um ato de responsabilidade por si mesmo. Porque se você continuar se tratando do jeito que você está se tratando, paliativamente, só tomando medicamento, achando que está sob controle, que essas doenças não têm cura, tem só controle. Gente, isso é script, argumento da medicina alopática. Isso não é a verdade. Essa é a verdade deles, mas não é a verdade absoluta. Então, o primeiro passo que você precisa dar a seu favor é esse. Porque senão você vai ter a vida abreviada, você vai morrer mais cedo. Você vai comprometer ainda mais a sua saúde e a sua vida. Só que as pessoas que trazem a verdade são caluniadas de trambiqueiro. Trambiqueiro desde quando? Quem aí já foi prejudicado por mim? Quem? Se eu dou garantia do meu trabalho? Quem que foi trapaceado? Trambiqueiro do quê? Porque eu falo algo que é diferente das suas verdades? Obrigada, Francis. Um beijo. Né? Não faz o menor sentido. E eu faço questão de tirar o print e publicar, porque se a pessoa teve coragem de caluniar publicamente, eu tiro o print e posto, para todo mundo ler. E tem que tomar cuidado com o que fala, porque se você causa danos à imagem, ao trabalho de alguém, ao profissionalismo de alguém que você não conhece, você está falando pelos cotovelos, toma cuidado, porque existe justiça. Existe justiça divina também. E só do fato de você estar lançando falso testemunho, caluniando alguém que você não conhece, caluniando algo que você não conhece, julgando, condenando, desqualificando, você está roubando das pessoas de bem a oportunidade de resolver o problema delas. Se você não acredita, o problema é seu. Não precisa me seguir nas redes sociais. Agora, roubar das pessoas, colocando as suas opiniões pessoais de algo que você desconhece, isso é crime. E a lei divina vem para você. Você pode esperar que toda ação tem reação. Toda ação. E eu opto por fazer o bem. Não tem ninguém melhor do que eu para entender sobre isso, porque eu sou psicoterapeuta holística. Há 17 anos eu conheço essa lei divina, como as demais. Né? Só uma pessoa muito ignorante, né, para desqualificar a outra, né? Porque como se a gente não conhecesse a lei de causa e efeito, ação e reação. Graças a Deus eu estou viva porque eu me cuido. Eu respeito, eu me respeito e eu respeito. Se eu não fizesse isso, se eu roubasse dos outros, se eu mexesse na coisa alheia, se eu mentisse, se eu fizesse qualquer coisa errada, você acha que eu estaria onde eu cheguei? Quantas pessoas você conhece que faz o que eu faço? Para pensar. Quantas pessoas publicam 6 livros aos 49 anos de idade? Me fala. Quantos médicos que você conhece que cura diabetes tipo 2, que faz a pessoa libertar do medicamento permanentemente, e que na diabetes tipo 1 ajuda a pessoa a reverter 80%, e já estamos tendo casos de pessoas que estão libertando da insulina 95%.
Tem casos que já saiu o resultado, não precisou tomar insulina nenhuma. E o teste de hemoglobina A1C deu normal. Insulina normal, glicose normal. Não é a maioria, mas está acontecendo. Me fala um médico que faz isso. É claro que já tem profissionais que pode ter vários títulos, mas desistiram de seguir o convencional, o alopático, e estão se abrindo para a verdade. Estão vendo o resultado e não estão nem aí com as pedradas, estão felizes com o resultado dos pacientes. É isso que eles estão preocupados, é por isso que eles acordam todo dia e trabalham. É para ver a cura das pessoas, não a dependência de medicamento, fazer cirurgia, extrair a tireoide, extrair a vesícula biliar, ver as pessoas depressivas por conta de desequilíbrio metabólico, com doenças mentais das mais diversas, Alzheimer, demência, autismo, déficit de atenção e hiperatividade. Obrigada, Francis. Ela comenta, minha amada prima. Eu sei que funciona. Funciona. Só que o ser humano, ele demora um tempo relativo entre o eu concordo e o eu tenho consciência. Porque o concordar, muita gente de bom coração concorda. Sente, né? Sente que é verdade. Sabe diferenciar realmente o que é um trambiqueiro de um não trambiqueiro, de um profissional de verdade. Mas até alcançar um certo nível, um pequeno nível de consciência suficiente para fazer a mudança necessária. Isso demora um tempo relativo de pessoa para pessoa. Então por isso que eu faço vídeo, para encorajar essas pessoas de ir para a parte da consciência, para ganhar um pouquinho de amadurecimento, de consciência, a ponto de, não, eu vou entrar de cabeça nessa, eu vou me resolver também. Eu vou pedir ajuda profissional, eu vou me resolver também, eu não quero mais ser doente, eu quero ser uma pessoa saudável, sem mais medicamentos, sem mais sintomas, sem mais limitação, eu quero ser feliz, eu quero ser saudável. As pessoas acham que a doença é algo de Deus. Não, é uma sua opção, tem sido a sua opção. Se você deixar piorar, vai vir sequelas, vai ficar mais demorado, mais difícil de trabalhar, e sequelas muitas vezes não tem solução. É conviver com o que sobrou, né? É isso. Demora, né? Um tempo relativo. Tem muita gente, nossa, é bom coração demais, acredita, sabe quem está falando a verdade. Sente, né? Que a gente não é nenhum charlatão, né? Mas assim, às vezes o cônjuge não apoia aquela ideia, às vezes o cônjuge está mais ainda atrás, não tem menor consciência, nem concorda. E aí não coopera, ainda fala mal, joga toda porcaria em cima da pessoa que está tentando abrir os olhos, sabe? Renascer, se curar, se descobrir. Aí vem o cônjuge e destrói tudo, joga aquele balde de gelo em cima do parceiro, da parceira, e não deixa o parceiro seguir, se cuidar, mudar a própria realidade. E aí os anos vão passando, as décadas vão passando, e vai vindo as consequências. Aí afeta tudo, afeta os olhos, afeta os rins, afeta a tireoide, o pâncreas, AVC, problemas do coração, aí tem que ir lá recalchutar o coração. Isso tudo são consequências da mesma coisa. A partir do momento que a gente respeita o nosso corpo, cuida do nosso corpo conforme a origem ancestral humana, os problemas se revertem todos e volta a saúde a reinar na sua vida. É exatamente isso que acontece. Não importa o diagnóstico que eles dão. Porque para a maioria desses problemas que não existiam há milênios atrás, que existem agora devido à tirania deles, porque eles que criam as doenças, contaminando a água, contaminando a água tratada com
tóxicos, cancerígenos, que leva a problemas crônicos e autoimunes, intoxicando os alimentos, intoxicando o ar, tudo. Ontem mesmo eu estava né, do lado de fora, né, passeando no Kennedy Space Center, e teve uma hora assim, 5 horas da tarde, eu vi uma teia de fumaça paralela e também cruzando as paralelas. Não é fumaça, né? Da nossa perspectiva parece fumaça, mas são marcas no céu. Isso nunca vimos na nossa vida aqui nos Estados Unidos. Tá assim, ó, para contaminar o ar. Os aviões estão arremessando, sprayando substâncias extremamente nocivas todos os dias. Todos os dias. E teve um dia, há 2 semanas atrás, eu estava no campo de futebol, 6h45 da noite, acompanhando meu filho no treinamento, prática. E eu estava sentada conversando com outra mãe do lado, lá no campo. E de repente veio assim uma nuvem de poeira, sabe, assim, blocos, assim, sabe, um aqui, outro aqui, outro aqui, veio da mesma direção e foi espalhando pelo campo inteiro, que nessa hora os holofotes já estavam ligados. Todo mundo viu claramente aquela explosão de poeira. Veio da onde aquilo? E aí, desse local até minha casa, são 15 minutos de carro, o caminho todinho estava cheio dessa névoa. Parecia um nevoeiro, mas não é a névoa real, aquela branquinha que aparece de manhã às vezes, principalmente em Minas Gerais. Era um nevoeiro que parecia de partículas de poeira, mas também não era poeira. E quando você respira aquilo, você sente um trem esquisito. Você sente um gosto. Eu falei pro meu filho, eu senti um gosto de químicos na minha boca. Fazia assim. Porque quando você entra na dieta carnívora, o seu olfato, o seu paladar fica extremamente aguçado. Você sente cheiro à distância. O gosto das coisas fica muito mais forte, intenso. E eu falava para ele, você tá sentindo, filho? Meu filho não é carnívoro. Você tá sentindo esse gosto na boca e tal? E eu, mesmo com as janelas do carro fechadas, mas a gente já tinha respirado. Todo mundo lá já tinha respirado aquele nevoeiro, daquela coisa que eles espalharam. E isso está sendo constante e comentado, reclamado pela população de diversas cidades aqui. E o governo não dá nenhum parecer a respeito, mas isso vem deles, exatamente vem deles, esse crime, né? Esse novo crime, essa nova guerra contra a população. E ontem eu estava 5 horas da tarde do lado de fora, outdoor, fora de assistir documentários, que é indoor, né? Dentro dos teatros. Eu estava do lado de fora, já saindo para ir embora, fecha 5 horas. E aí eu vi no céu, assim, ó, uma linha aqui de avião, a outra aqui, fica o rastro no céu, a outra aqui, várias paralelas, de um lado até o outro no céu, e depois as perpendiculares, assim, ó, fazendo verdadeiramente, sabe, riscos no céu de quadradinhos. Eles espalharam veneno com gosto. Parece loucura falar isso, né? Bom, se alguém não acredita nem no meu trabalho, vai acreditar nisso, né? Porque o que está por trás disso? O que eles estão fazendo conosco? O que eles estão espreando no céu? E aqui, né, em dezembro, antes de entrar o atual presidente, eles, antes de finalizar a última posse do anterior presidente, nossa, tava tendo um trem esquisito no céu, drone para todo lado, em diversos locais aqui, uma coisa esquisita, parecia uma guerra, você via fogo saindo de um, atacando o outro, uma coisa esquisita. Tem vídeos assim espalhados para todo lado sobre isso, sabe? O povo tá ligado, o povo tá sabendo o que tá acontecendo. E aí há suposições, né? O que tá por trás de tudo isso, né? E aí, assim, quem vive naquele mundo alienante, né?
Quem vive só na alienação, é do trabalho para casa, liga a televisão, só fica acompanhando a mídia suja. Aí tá, escuta a gente falando essas coisas, aí vem chamar a gente de trambiqueiro. Aí vem chamar a gente de louco, de não sei o que, blá blá blá. Meu, eles mesmos falam pra gente, porque eles chamam uns aos outros de genocida, de fascista, mas eles é que são os genocidas e os fascistas. Aí eles vêm falar que a gente que é isso, que não sei o que, aquele não tem conversa, né, com esquerdista, né? É aquela sempre mesma narrativa psicopata, incorrigível, não tem conversa com essas pessoas. Só que eles, com os argumentos deles, com os comentários deles, levam uma avalanche de pessoas com eles que vão junto. Mas então, é aquela coisa, né? Não me preocupo, né? Semelhante atrai semelhante. Quem não tem discernimento para julgar quem está falando a verdade, ainda concorda com essas pessoas, olha, vai fundo, se unam, vai fundo, vai fundo. Vai fundo e colha as consequências da alienação de vocês. Porque vocês deveriam estar trabalhando para alertar as pessoas do que está acontecendo e vocês fazem o contrário. Vocês alienam ainda mais. Vocês pactuam com o mal. São pessoas más, né? E é isso. Eu não me envergonho, não tenho menor preocupação de falar a verdade, porque eu sei da causa e consequência. Eu não me importo com quem não entende, com quem está fechado. Eu não estou aqui para convencer ninguém, eu estou aqui para trabalhar para quem está pronto e interessado. São essas pessoas que eu trabalho, né? E para encorajar aqueles que ainda precisam um pouquinho de consciência a mais para poder se cuidar. É bem isso. Eu não mudo ninguém, eu não vou abarrotar a minha vida, ficar ansiosa, ficar preocupada com quem não quer. Cada um está vivendo a vida que quer. Eu não posso forçar ninguém a mudar, eu não posso curar ninguém. Quem vai se curar é a pessoa, sob orientação, sob mentoria, para implementar o método, para receber o acompanhamento, o direcionamento a cada dificuldade, a cada acerto, para fazer os testes, retestes, interpretação dos testes, pedir exames que às vezes os médicos não pedem, fica faltando, a gente precisa fazer alguns acompanhamentos, né, verificar direitinho se está tudo bem mesmo, porque aí depois o teste final é tudo normal, e aí o médico vai ver, você curou, mas só que eles não vão admitir ainda, mesmo vendo vários pacientes se curando, eles ainda não vão admitir. Eles vão achar que é um fato incomum, que é um milagre, que a pessoa fez oração em jejum ou qualquer coisa, né? Caminhou de Goiânia a Trindade, ou foi em Aparecida do Norte e participou lá de tantos dias de oração na igreja, acendeu velas e conseguiu uma graça. Eles acham isso. A ignorância deles é tamanha que eles acham que esses pacientes estão sendo curados por milagre, por qualquer coisa inexplicável, raro de acontecer. Mas acontece para todo mundo que quer. Os médicos não acreditam do jeito nenhum. E isso em qualquer lugar, nos Estados Unidos e tudo mais. E aqui, se a gente oferecer curso para os médicos aprender o método, simplesmente eles não podem fazer eles até podem fazer o curso, mas não podem implementar o método. Por quê? Consegue saber por quê? Porque se ele abandonar o que ele aprendeu na faculdade, porque quando ele fizer o curso e começar a ver os resultados, ele vai se sentir um estúpido com E maiúsculo. Por quê? Porque ele vai entender que tudo que ensinaram para ele lá, patrocinado pela indústria e pelo governo, era exatamente o oposto da verdade. Ele vai se sentir tão culpado, enojado de si mesmo por ter trabalhado a vida inteira em nome de uma coisa impostora, de tirania, e que matou tanta gente, que está matando, adoecendo tanta gente. É nojento, pessoal, nojento. Mas estamos em tempos de revelações, né? Eu explico sobre isso no meu livro também. Porque não adianta falar de dieta se não explicar o que está por trás dos bastidores. Então lá no livro eu explico.
Então, as pessoas sentem, né? Tô fazendo live todo dia, ou no TikTok, ou aqui no Instagram, ou lá no Facebook, ou no YouTube. Tô fazendo todo vídeo todo dia. Porque eu não tô preocupada, eu não preciso fazer propaganda, não. Eu tô aqui para falar para todo mundo, indistintamente, que há solução sim. Você foi enganado, como eu também fui. Há solução sim para o seu problema. É nauseante, gente, é de vomitar. Mas assim, muitas outras coisas estão sendo reveladas, não é só na área da saúde, é muita perversidade. E o que está acontecendo, as artimanhas do momento, são piores ainda do que a história da pandemia, viu? É de chorar, assim, é de cair no chão, deitar, chorar, meu Deus, tenha misericórdia. Aí a gente até fala, eu tenho feito vários vídeos porque as pessoas, elas são inteligentes. Não tem ninguém que não seja inteligente, a não ser que tenha alguma deficiência, né, alguma limitação, nasceu daquela forma. Mas todo mundo tem capacidade de sentir o outro. Você pode até não ter empatia com aquela pessoa, simpatia, conexão, mas você é capaz de julgar se aquela pessoa está falando a verdade ou não. Então, isso para mim é o mais importante, é trazer a verdade para as pessoas, é dar a elas o direito de escolha. Se é continuar no mundo da paliatividade e da complicação e de mais riscos e problemas de saúde, ou resolver o próprio problema, como eu resolvi o meu próprio. Eu falo isso com orgulho. Porque, como eu tentei vários recursos e não dava certo, e eu via que dava certo para poucas pessoas, eu pedi a Deus nas minhas orações, por favor, me mostre uma forma de resolver meu problema. E aí, essa forma chegou até a mim, mas não chegou muito clara. Eu entrava para as comunidades dos médicos da dieta carnívora e não encontrava as pessoas sendo curadas. Eu não via tanta gente assim sendo curada, não. Falei, então, tem alguma coisa errada nesse negócio aqui. Não estão sabendo conduzir esse negócio direito. Porque para emagrecer é muito fácil, né? Para conseguir algumas coisas é muito fácil. Agora, e para resolver o problema da tireoide? E para reverter a diabetes tipo 2? Para melhorar 80% da diabetes tipo 1? Para curar a tireoidite de Hashimoto e hipotireoidismo? Precisa de ter um profissional bom. Porque não é porque é médico da dieta carnívora que já vai resolver para você o problema. Porque ele não vai te dar uma consulta só porque você está pagando R$200, R$240 por mês para participar da comunidade do médico. Não existe isso. Dentro da comunidade o médico nem pode dar consulta que vai contra as leis. Se ele fizer isso, ele tem problema. Então eu estava falando antes, o médico ele até poderia fazer um curso do método, mas ele não vai poder implementar, ou ele vai ter que rasgar o diploma dele. Porque se ele implementar dentro do consultório dele um método e para assistir as pessoas serem curadas, infelizmente ele vai ser perseguido dramaticamente pelas indústrias, pelo governo, ele não vai poder atuar mais como profissional. Você está entendendo a gravidade do problema? E aí, por isso que muitos bons médicos não podem fazer nada, porque ele está preso à questão do dinheiro, do emprego, do status e do que ele aprendeu. Porque se ele fizer diferente, como muita gente está ousando a fazer, já está tendo vários profissionais, médicos inclusive, que estão ousando a fazer diferente. Gente, vocês não sabem o tanto que eles sofrem. Se eu recebo um monte de rótulo, de pedrada, de perseguição, imagina esses médicos. Porque eles são médicos, né? E aí você acha que o CRM, o Conselho Regional de Medicina aceita? Conselho Federal de Medicina? Associação Brasileira de Diabetes, Associação Brasileira de Cardiologia, vocês acham que eles vão aceitar a gente tratar as pessoas? Aceitar os médicos, né? Porque eu não sou psicóloga e nem sou médica, graças a Deus, porque eu tive visão crítica ainda em tenra idade de falar assim, não, eu jamais vou prestar vestibular para medicina, para essas áreas aí, porque é falso demais, é muito pobre, nem Deus me livre, psicólogo, não. Do jeito nenhum.
nossa, a psicologia espiritual, a psicoterapia holística e outros recursos holísticos, uau, maravilhoso, abrangente, integral, cuida do todo, não só de sintomas específicos, para ficar na paliatividade, dependente de medicamento, não, estou fora disso daí. Aí eu fiz um curso que eu podia fazer na época, me formei há 25 anos em farmácia, depois fiz uma extensão de 2 anos em farmácia industrial, na área de produção de medicamentos injetáveis, que possui o mais rigoroso controle de qualidade de produção, então eu estudei tudo isso. Aí logo em seguida eu comecei a fazer uma especialização de 2 anos em homeopatia, pude conhecer um pouco mais profundo, mais o lado verdadeiro da cura, do restabelecimento integral da pessoa, inclusive contemplando o aspecto psíquico e emocional. E aí depois disso, aí eu mergulhei em conhecimentos que eu sempre tinha vontade de estudar, de ler, de inteirar mais, e sobrecarregada, exaurida com trabalho, outros estudos que eu estava fazendo, eu não tinha condição de participar de grupos de estudo, de fazer qualquer atividades em horário extracurricular, à noite, e aprender. Aí foi quando eu entrei de cabeça na apometria, na doutrina. Eu nunca fui espírita, mas nessa época eu frequentava grupos em São Paulo e aprendi a apometria, aprendi várias técnicas, curas através da mão, para redirecionar melhor os meus potenciais que eu possuo, mediúnicos e de sensitiva. Aí depois disso, fui conhecendo vários terapeutas incríveis, maravilhosos, os tops brasileiros, fiquei amiga deles, fiz o curso deles, me aprimorei com eles, ia nos congressos internacionais de terapia de vidas passadas, fiz curso na área, atuo com isso há 17 anos. A gente lidar com o mundo espiritual, com a verdade, com os médicos do mundo espiritual é outra realidade. É outra realidade. Então, isso dá mais discernimento para a gente ajudar as pessoas. A gente sabe que toda ação possui reação, que toda escolha tem o seu preço, que nada é de graça. Toda escolha, você vai ter que abrir mão de algumas coisas para acatar, acolher e ir nessa direção. Você vai ter que abrir mão, não tem jeito de você manter as duas coisas ao mesmo tempo. Acompanha? É isso. Então, você imagina assim, um médico, uma médica, líder de família, que sustenta a família, ficar nessa sinuca de bico, ou continua na farsa, se tiver humildade, né? Porque a maioria dos médicos são muito arrogantes, vocês sabem, eles não têm nem ouvidos para escutar aqui que há alternativa verdadeira para curar. Ou permanecer nessa coisa aqui, né? Nesse engodo, né? Nesse trambique aí a vida inteira. Porque trambique para mim é isso. O trambique é a pessoa que sabe que está fazendo errado e continua fazendo. Não é? Agora, a pessoa que não sabe e que faz o que pode, o que está dentro do conhecimento dela, Deus sabe da consciência dela. A consequência, o karma é diferente de uma pessoa que sabe que está fazendo errado, é até espiritualista, de vez em quando até escorrega alguns vídeos falando de espiritualidade, mas continua levando as pessoas para a doença, para a paliatividade. Às vezes tenta engajar, fazendo uns videozinhos falando de recurso alternativo, não sei o quê, mas não ensina a verdade. Cadê que você vê um médico especialista falando que não precisa fazer colonoscopia para pólipos intestinais, que basta ler meu livro e mudar o estilo de vida? Por que eles não falam a verdade e resolvem a coisa de uma vez por todas? Porque estão preocupados em receber o título anual, não sei de quê, não sei das quantas, em aparecer, em fama. Eles estão perdidos na vaidade. Só aparecem, né, em grandes podcasts de grandes influencers. E o povo cai nessas narrativas.
Acredita nessa mentira. Acredita no que eles falam. Porque eles são médicos, as pessoas acreditam. Porque, na verdade, ser médico na linguagem espiritual é aquele em quem eu confio. Então as pessoas confiam no que eles falam. Mas os verdadeiros médicos, os verdadeiros terapeutas holísticos que vinham curando as pessoas foram extremamente perseguidos no Brasil e foram obrigados a se calarem, a silenciarem. Foram perseguidos pela polícia, tendo tido ameaçadas as suas famílias, como, por exemplo, deixa eu ver se eu pego o nome dele aqui, um senhor maravilhoso, idoso, já ajudava tanta gente, falava de vários recursos, o Jaime Bruning. Ele, tantos outros, ele não era médico, mas ele ensinava alternativa de saúde para as pessoas. Vários, ele comentava de vários. Um era até médico do Rio Grande do Sul, que falava de um recurso de tirar o sangue da veia e aplicar na mesma pessoa no músculo. Qual o nome da terapêutica? Esqueci o nome agora, falhou a memória. Mas aquele médico que falava, o Wagner, o nome dele era Wagner alguma coisa. Luiz Moura, o nome dele, doutor Luiz Moura, o cara era médico, clínico geral, porque ele falava daquele recurso, nossa, foi extremamente perseguido. Qualquer pessoa no mundo, gente, qualquer pessoa no mundo, à frente do seu tempo, que traz a verdade é perseguido, queima de arquivo, etc e tal. Nesse ponto, dou graças a Deus de não morar no Brasil mais, porque aqui nos Estados Unidos eu tenho liberdade para falar. Tenho liberdade para falar, por mais que eu seja censurada, controlada pelas redes sociais, pelas plataformas, mas eu falo. Eu falo para poucos, mas falo, é isso que importa. Eu não tenho essa insanidade da coisa de milhões, né, de seguidores, essa coisa, não. A verdade está aí. Um dia ela vai se espalhar, vai ganhar força. É um que vai espalhando para outro, a coisa vai se multiplicando. Eu sou uma só, sou sozinha. Mas a coisa, o boca a boca, o resultado nas pessoas vai espalhando, a coisa ganha força daqui a alguns anos. Vocês vão ver, essas profissões todas, reumatologista, médico, endocrinologista, são profissões em franca extinção. Se Deus me permitiu viver muito, eu queria que vocês me falassem isso no futuro. Você lembra, Crisana, que você falava aquilo? Pois é, passou tantos anos, passou tantas décadas, isso é realidade. São profissões em franca extinção. Pode escrever isso daí. Porque a cura para essas doenças que esse pessoal trabalha já existe. Olha, artrite reumatoide, sabe? Dor, começa a sentir dor nas articulações dos dedos, nas juntas, nas articulações dos dedos, da mão, de outras partes do corpo. Gente, isso tem cura. Lúpus, esclerodermia, psoríase, doença de Lyme, síndrome do intestino irritável, problemas outros do aparelho digestivo, intestinal. Tudo isso tem solução, minha gente. Não precisa ficar tomando remédio, tomando fibra, não. Fibra vai totalmente contra a natureza humana, intestinal, totalmente contra. Isso aí é tudo marketing, gente. É só para vender produto. É marca, é briga, é disputa, é competição de marcas, de laboratório, de indústrias. A gente não precisa nada disso. Eu sinto muito falar para vocês, né, que já tem anos, né, que esse perfil aqui do Instagram, ele tá restrito, ele tá abafado. É por isso que eu tenho mais postagem que seguidor. Porque assim, eu sou extremamente perseguida por pessoas que trabalham com marketing digital. É uma disputa assim louca para lidar com o meu trabalho. Vocês não têm ideia de tantos, quase diariamente eu recebo proposta, convites para fazer parceria e tal. E para pensar, por que eu tenho mais postagem que seguidor aqui nesse Instagram? Por conta disso, porque eles me censuram, colocam a minha conta no Shadowban, mesmo que eu pague, eu faça anúncio, se eu pudesse, né? Porque eu também não posso, eles não deixam.
Se eu falar de saúde claramente, igual nesse vídeo aqui, eles me censuram. Um vídeo falando de saúde, ele possui regras extremamente restritas no mundo inteiro, nos Estados Unidos, no Brasil, as regras são as mesmas. A gente não pode falar, não pode fazer anúncio claro nenhum. Né? O meu livro, tive que mudar o título do meu livro, né? O título anterior permanece, continua à venda, mas eu tive que mudar para esse nome aqui, ó, do inglês. Mas quem que vai comprar um livro desse aqui com palavras tão suaves que não fala claramente para que é, para qual doença, para quais doenças, para quais problemas? Ninguém que vai comprar um livro que não está escrito claramente no título, no subtítulo, na contracapa, as informações do que para que, qual os benefícios desse livro. Quem que vai comprar? Quem que vai clicar num anúncio que a gente não pode falar claramente para que serve uma aula gratuita? Gente, é muito complicado viver nesse mundo, viu? Nossa Senhora, trabalhar na área da saúde é a área mais difícil que existe, quando você fala a verdade. Porque se for para falar mentira, né? Aí você vê aí o Drauzio Varela e tantos outros aí ganhando, né, os títulos, né? São os indicados para ganhar os títulos, né? Os prêmios nobres e etc e tal. Mas são pessoas corrompidas pelas indústrias para falarem mentiras, para manter as pessoas na matriz da enganação. E aí eu não posso falar isso, eu tenho que convidar as pessoas discretamente para assistir minha aula gratuita. E lá na minha aula gratuita eu desço o sarrafo. Aí lá eu falo, lá eu trago as minhas testemunhas, meus alunos, as curas, eu trago tudo, porque nem resultado a gente pode postar num anúncio, sabia disso? Você não pode mostrar caso, você não pode mostrar resultado de pessoal, nem dos outros, porque isso vai contra as diretrizes deles de saúde. Tá? Gente, vocês não sabem o inferno que é lidar com tudo isso. E assim, eu fico numa panela, né? Numa panela. Boa noite, querida. Obrigada pela presença. A gente vive numa panelinha, né? Restrita, né? Cheia de, muito limitada, que a gente fala, poucas pessoas param para escutar. As que escutam não interessam, parte para a prática, não quer saber, não precisa de ajuda. E os anos vão passando. Mas os livros vão ficar aí, de legado. As testemunhas estão aí para contar para as pessoas da vida delas a verdade. Obrigada, vai com Deus. Deus te abençoe. E é isso. Né, assim, a minha parte eu fiz. A minha parte eu estou fazendo e enquanto Deus vida me der, eu vou continuar fazendo. Porque para mim é um prazer, apesar dos obstáculos, torna ainda mais excitante essa jornada, né? E das pedras eu faço degraus para subir mais alto ainda. Aí o pessoal, né, as inimigas sofrem, né? Como diz o ditado, as inimigas se morrem, né? Porque é muito recalque envolvido, é muita inveja, é muita frustração, né? Gostaria de estar no meu lugar, não consegue. Mas em vez de se juntar, ser um aliado, né? Ajudar mais pessoas, não. Preferem chamar de trambiqueira, preferem inventar mentira, falar isso, aquilo, outro e tal. Mas a pessoa não se presta sequer para entrar no meu perfil e ver quem eu sou, o que eu faço. Clique no meu Linktree, veja lá quantos botões tem. Veja em quais redes sociais eu tenho mais de 800 vídeos no YouTube. Veja quantas milhares de pessoas eu já ajudei nos meus 25 anos de profissional graduada, como profissional graduada na área da saúde. E graças a Deus, desses, a maioria foram como terapeuta holística. Uma profissional integral de saúde, prática, que ajuda as pessoas de uma forma verdadeiramente integral, alternativa, sabe? Sem enganação. Porque desde o começo, dependendo do problema, a gente faz um diagnóstico geral, faz uma avaliação do panorama geral, vendo os pontos positivos, os pontos negativos, ali eu já falo para a pessoa no primeiro dia.
os potenciais, as dificuldades, o que a gente vai precisar fazer na primeira semana, e à medida que vai vencendo, a gente vai passando para o próximo passo, próxima fase. À medida que vai vencendo, a gente vai caminhando. A instrução, ela vem conforme a evolução. A gente não dá, eu não vou dar a instrução toda no primeiro dia da mentoria, não, é devagar, um dia de cada vez, uma vitória de cada vez. Fortalecendo, ganhando mais confiança, e à medida que você vai vendo os sintomas desaparecendo, você vai ganhando mais confiança, e é muito bom isso. Então, eu vou encerrando por aqui, são 9h11 da noite aqui para mim, na Flórida, aí para vocês já são 11h11 da noite. Eu desejo a vocês assim uma semana muito abençoada, de muita produtividade, de muito sucesso e de saúde. Porque é essa vida que Deus quer para nós, uma vida saudável. Deus não nos deu a vida para a gente ficar adoecido, permanecer adoecido. Deus quer a gente feliz, saudável, próspero, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima live. Se eu não posso por aqui, pode procurar nas minhas outras redes, TikTok, Facebook, YouTube, eu estou sempre postando. Sempre quando eu faço, eu espalho. Tá bom? Gratidão por tudo. E compartilha. Leva a palavra aí para mais gente. Vamos ajudar mais gente a se libertar. Tchau, tchau.